O advogado Cícero Alexandre Granja faz uma excelente reflexão sobre o meio ambiente. Diz ele: o ser humano, visando sempre o desenvolvimento tecnológico e científico, na maioria das vezes, não tem encontrado o ponto de equilíbrio que deve existir entre a exploração dos recursos naturais e uma sobrevivência digna, de forma que não esgote recursos naturais. Há séculos, a civilização humana explora de forma desenfreada os recursos naturais do nosso planeta. E durante muito tempo não houve consciência do desequilíbrio causado. Nos últimos anos, as inúmeras criações de leis foram uma das alternativas apresentadas para alcançar o objetivo precípuo de preservação ambiental, aliado também às várias campanhas educativas. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a tutela constitucional do meio ambiente foi um marco histórico no Brasil, dedicando não somente seu conceito normativo, ligado ao meio ambiente natural, mas também ao meio ambiente cultural, do trabalho e artificial. Precisamos de mais fiscalização e cobrar das autoridades constituídas o efetivo cumprimento do artigo 225 da Constituição Federal, se quisermos deixar para as novas gerações um planeta habitável, responsabilidade de todos que aqui vivem. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o biólogo Diego Sanches, biólogo formado pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de São Paulo, especialista em educação ambiental, proprietário da empresa SOS Ambiental. Trabalhou no programa Tudo é Possível, da apresentadora Ana Hickman, por 3 anos, gravando matérias em todo o Brasil, em parques e zoológicos, além de participar de vários outros programas de TV. Como vai, Diego? Tudo bem? Muito bem, é um prazer estar participando do programa. Desembargador, fico muito contente. Espero poder responder as perguntas e contribuir para a educação. Não, quem está contente sou eu, e quem está contente também é o programa Direito e Justiça em Foco, que vai informar ao telespectador aquilo que, afinal de contas, é importante para o país também. Porque a educação ambiental, ela é um tema, na minha visão, altamente relevante. E eu já tenho uma pergunta logo a fazer a você, depois que eu falar sobre a Constituição, é óbvio. O artigo 225 da Constituição Federal diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bem, eu tenho uma pergunta a fazer a você, que é, naturalmente, o cartão de visita da sua apresentação. Você é proprietário da empresa SOS Ambiental. Então, explique-nos as atividades por ela desenvolvidas. Perfeito. A empresa SOS Ambiental, ela trabalha com educação ambiental e desenvolve praticamente atividades com o público infantil. A gente sabe que as crianças, elas são multiplicadores, então elas levam a mensagem para casa, atingindo seus pais e familiares. A gente desenvolve não só um teatro ambiental com a utilização de animais vivos, lembrando, ressaltando que os nossos animais são todos legalizados pelo IBAMA. Então a gente tem um teatro educativo, onde a gente leva esses animais para os eventos, a gente enriquece o evento com importantes informações aliadas à educação. Então cada animal que nós levamos, nós abordamos um tema. Além disso, a gente tem oficinas ecológicas, então oficina de mudas e espécies de Mata Atlântica, oficinas de colares e sementes só com sementes brasileiras, oficinas de ecobag, sacolas retornáveis feitas de
PET, de garrafa PET, e temos também os jogos ambientais, que são jogos e dinâmicas voltadas apenas com o tema ambiental. Poxa, que manancial você tem, naturalmente, de informações a respeito do meio ambiente. Isso é muito bom, isso é muito importante. A gente vem batalhando para isso. A gente trabalha com a criança, com a criançada, com o jovem também, e também desenvolve palestras para empresas. Sim, Diego, eu sei, mas eu quero dizer a você, e também o telespectador deve estar sentindo isso em sua casa, que você é um educador ambiental. Eu nunca tive contato direto com um educador ambiental. E hoje você me surpreendeu no bom sentido. Eu fiquei aqui maravilhado com as suas propostas, com a sua colocação, inclusive com os animais que você trouxe aqui bem do telespectador. Daqui a pouco ele vai mostrar alguns animais que ele cuida, que ele é um profissional e ele conhece muito bem essa parte. Então, dito isto, eu pergunto a você, educação ambiental é um assunto relativamente novo, nós sabemos disso, proposto no Brasil a partir da década de 1980. Eu gostaria que você explicasse para nós, para o telespectador, principalmente, como funciona esta parte e a sua importância. A educação ambiental começou basicamente na década de 80, né? Quando as pessoas começaram a perceber que os nossos recursos naturais estavam cada vez mais escassos, passou-se a ter uma preocupação maior com o meio ambiente. Se preocupar com o meio ambiente não é apenas proteger a floresta, a gente tem que pensar no ambiente local. Então a gente pode desenvolver meio ambiente na nossa casa, a gente pode desenvolver meio ambiente na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e atingir globalmente, né? A gente teve a Eco 92 e agora a Rio+20, que mostrou a grande preocupação com o meio ambiente em âmbito mundial, em âmbito global. E a gente vem desenvolvendo a educação ambiental com projetos. Então a gente tem projetos de preservação de algumas espécies de fauna, de algumas espécies de flora, mas também a gente tem que se preocupar com a qualidade ambiental de onde a gente vive. A cidade também é um ambiente, por mais que ela seja um ambiente urbano, na cidade a gente também tem um ambiente natural. Então todos esses ambientes a gente consegue desenvolver temas voltados para a preservação e melhoria de qualidade de vida. É esse o objetivo. Muito bem. Você acha então que o tema ou esses temas foram abordados tardiamente? Com certeza. Se a gente tivesse uma preocupação maior lá atrás, na Revolução Industrial, antes de depredar completamente a nossa natureza, nós não estaríamos sofrendo hoje com o aquecimento global, não estaríamos sofrendo hoje com a falta de água, não estaríamos sofrendo hoje com as enchentes, com a grande quantidade de lixo, os animais que se alimentam desses lixos acabam entrando em extinção. Então, com certeza foi tardio. Mas a gente sabe que para tudo tem uma solução. Mas você não está se referindo somente ao Brasil, você está se referindo ao planeta, não é? De forma alguma. A gente tem que sempre pensar em meio ambiente de uma forma global. A gente tem que pensar, inclusive, como dando um exemplo, que as aves são migratórias. Então, para elas, indifere elas estar no Brasil ou em qualquer outro país da América do Sul, ou indifere de estar em qualquer outro país da Europa. Esses animais transitam por todo o planeta. É claro que existem animais que vivem em uma dada região e não em um outro lugar do mundo, que a gente chama de animais endêmicos, e esses sim sofrem ainda mais com a destruição desses hábitats, desses lugares onde eles vivem. Muito bem, mas eu quero que você se refira ao Brasil especificamente. Você acha que nós estamos no caminho certo no tocante à educação ambiental? Está começando. A educação ambiental é muito nova no Brasil. A ideia de meio ambiente em preocupação é da década de 80. A educação ambiental efetiva a gente está sentindo agora, que são com os grandes projetos e instituições como SOS Mata Atlântica, como o Projeto Tamar, o Instituto Brasileiro de Defensores da Natureza, que é o IBDN. Esses projetos têm em média de 10 a 15 anos, então a gente está falando de um tempo muito curto. Se a gente imaginar que as crianças que começam a estudar desde a educação infantil aí, muito nova e acabam sua escolaridade com 18 anos, 17 anos, a gente está falando de um período de 14 anos que ainda não deu tempo dessa criança sair da escola. Então ainda é um tempo muito curto. Muito bem, eu tenho também uma pergunta em relação ao que você acaba de falar. Né? Mas eu gostaria de saber o seguinte, se as autoridades constituídas, elas têm condições, ou você tem noção de que elas correspondem a essa sua preocupação? Tenho noção, mas infelizmente a educação ambiental não é uma disciplina.
A educação ambiental nos colégios, principalmente estadual e municipal, eles são abordados como pequenos projetos isolados. Esses projetos não têm continuidade. Então o aluno estuda na Semana da Árvore uma árvore específica, um tipo de floresta, mas passa todo ano sem desenvolver uma continuidade do projeto. A gente tem que lembrar que as árvores, por exemplo, estão relacionadas à fauna. Então não existe fauna sem ter flora, e não existe flora sem ter fauna. Quem planta na floresta são os animais. Então você não consegue estudar um projeto isolado sem abordar toda a natureza. E é isso que falta hoje nos colégios. Eu sei, você está me trazendo uma noção também muito importante ao telespectador, porque eu acho que tudo se desenvolve, a educação, ela começa nas escolas e da infância do ser humano. Porque eu tenho um neto de 3 anos, não é? E ele fala, olha, você não queira saber, a comunicação dele é excelente. Isso é próprio desta geração. Então, às vezes, ele fala a respeito de... Engraçado, você tocou em árvores, não é? E ele fala da planta, não é? E eu gostaria que você Aliás, o nome do meu neto é João Pedro. Legal. Você tem você pode explicar aqui ao telespectador se é necessário, não é, incluir, não é, no currículo dessas escolas o tema educação ambiental? Desembargador, muito importante. O João está bem encaminhado. É isso. Existe um estudo que dizem que crianças, a partir dos 3 anos de idade, que têm um contato maior com a natureza e com animais, elas se tornam pessoas mais sociáveis quando adulta. A gente precisa de pessoas mais sociáveis, né? Com o mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas vivem muito disputando um com o outro. Então a natureza traz isso para o ser humano, traz essa consciência ambiental e essa facilidade em se sociabilizar com as pessoas. Eu acho importante, tem que entrar assim como disciplina. É uma batalha, ainda está em processo, ainda está andando. A gente tem as matérias básicas de colégio, né? Matemática, história, geografia, português. Mas eu digo como currículo. Como currículo ainda não tem educação ambiental. É necessário entrar sim. E como eu comentei no início do programa, as crianças elas são multiplicadoras de ideia, né? Você passar uma informação para a criança, ela leva essa informação para dentro de casa. Então ela atinge um público muito maior, que são os pais e familiares. Claro, óbvio. E sem isso, a gente não consegue nada, porque os adultos já estão viciados, os adultos já têm os seus erros. É muito mais difícil você moldar um adulto já com os seus erros do que uma criança pura, que está pronta para aprender, pronta para se sociabilizar, pronta para entender o que é natureza e, claro, a importância de se preservar. Muito bem. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho convicção, inclusive você vai me responder também de uma forma plausível. Você está lembrado, não é, sobre as manifestações que ocorreram no Brasil, não é, em todo o Brasil, a partir de maio, se não me engano, do ano passado. E essas manifestações, elas levaram à conscientização de que a falta de educação, a falta de saúde, a falta de segurança são os institutos principais. Mas como nós estamos tratando aqui da educação ambiental, eu quero me ater a este problema exclusivamente. Então, como essas propostas foram evidenciadas e transmitidas pela mídia, eu gostaria de saber de você o seguinte: se o Estado, eu digo o Estado como nação, deveria atender isto e dar um prosseguimento mais eficiente a respeito da educação ambiental. Sim, o Estado precisa disso, mas a gente precisa primeiro pensar na valorização dos professores. A gente sabe muito bem que os professores não recebem o valor adequado para educar a nossa nação. Fora isso, os professores que desenvolvem educação infantil ou fundamental, projetos voltados para a educação ambiental, não são formados na área ambiental, são professores de outras áreas que pincelam, que tentam, que testam o assunto. A gente precisa de coordenadores biólogos formados para desenvolver um projeto maior dentro desses colégios para que tenha uma continuidade. O que acontece é que esses projetos, como eu comentei, eles são muito isolados e não acaba atingindo realmente o papel importantíssimo na educação ambiental, que é a preservação, que é a
consciência ambiental, e isso começa em casa. Não adianta o professor ensinar o aluno dentro da sala de aula que precisa proteger uma espécie em extinção, mas a professora utilizar cartolina, utilizar isopor, utilizar papel crepom dentro da sua sala de aula e não se utilizar de materiais reutilizados. A gente tem que ter essa consciência. Não se pode pedir materiais como, por exemplo, isopor, que não tem destino nenhum na natureza Sim. e que não se recicla, e a professora fazer uma maquete de isopor em sala de aula. Então é um contrassenso. A gente tem que pensar em educação ambiental, primeiramente evitando o desperdício de recursos naturais. Muito bem, olha, eu estou adorando as colocações que você coloca aqui para o telespectador, porque isto falta. Essas informações não complementam o nosso dia a dia, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados pela sobrevivência. E esta sobrevivência, ela atrapalha essa manifestação de vontade, essa manifestação de pensamento sobre esse assunto que você coloca. Então, a educação ambiental, ela é essencial, segundo aquilo que você acaba de informar. Sem dúvida nenhuma, desembargador, também estou muito contente de poder abordar esse tema. É um tema que a gente vem batalhando aí em escolas particulares, estaduais, municipais, em grandes eventos também. A gente trabalha com o pessoal da Editora Abril, do Planeta Sustentável, desenvolvendo os projetos de educação ambiental deles. Além de trabalhar com várias ONGs e instituições, existem vários tipos de abordar a educação ambiental. Não só em sala de aula, mas também como uma empresa que eu trabalho, aqui no Turismo, que a gente leva os alunos para estudar em ambiente natural. Então, não só o trabalho é feito dentro de sala de aula, mas também em loco. Então, você vai estudar Mata Atlântica. A natureza, né? Você leva o aluno na Mata Atlântica. Vai falar de Pantanal, leva o aluno para o Pantanal. Vai falar de praças urbanas, leva o aluno próximo do seu colégio, numa praça urbana, para entender a importância dessas regiões florestadas dentro da cidade. É legal até abordar, desembargador, que a floresta é muito importante para a cidade. O Parque do Ibirapuera, na nossa cidade de São Paulo, ele diminui em 2 a 3 graus a temperatura do resto da cidade. Nossa. Por conta das florestas. Elas são, na verdade, os nossos climatizadores, o ar-condicionado natural, além de manter uma biodiversidade da fauna da nossa cidade, né? Os animais ali vivem e dali se aproveitam, não só como um local para sobreviver, mas também como pouso e alimentação. Sobre isso, eu queria apresentar uma reflexão que é aquela do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, que diz: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. É isso que você acaba de explicar. Mas existe a lei está aí. O parágrafo 4º do artigo 225 fala exatamente aquilo que você vem mencionando desde o início da nossa agradabilíssima conversa. Isso, a gente tem que lembrar também que está faltando alguns ambientes, né? A Caatinga hoje é considerado um dos ambientes mais frágeis explorados e o Cerrado a gente está perdendo ele basicamente para cana-de-açúcar e soja. A lei protege, mas a gente sabe que a fiscalização é muito falha. Nosso território é muito grande, falta mão de obra. Então, eu queria continuar diante daquela reflexão e fazer uma pergunta a você especificamente. Se há uma fiscalização efetiva desses locais a fim de assegurar a sua preservação? Não, no meu ver, não há uma fiscalização efetiva. Existem sim algumas fiscalizações que são efetivas, porém nem todo o território brasileiro está ocupado por essas fiscalizações efetivas. A gente sabe que pelo espaço geográfico do Brasil ser extremamente amplo, dificulta a fiscalização por falta de mão de obra e boa vontade política. E você acha que há, então, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos? Sim, alguns que estão extremamente frágeis, como manguezais. Eu vou falar um pouco mais de Mata Atlântica, por ser a região onde nós nos encontramos, a cidade de São Paulo, ela está inserida numa Mata Atlântica. E hoje a gente vê as áreas de manguezais e as áreas de restinga, que são aquelas planícies litorâneas, floresta baixa, que tem logo após a praia, chegando próximo
próximo à Serra do Mar, são áreas que ainda não estão protegidas. A gente está perdendo essas áreas para grandes construções de condomínios particulares, cidades e rodovias. Essas regiões precisam ser preservadas. Então, você fala de condomínios e construção de prédios, edifícios, não é? Então, eu noto que há uma preocupação mais a respeito do fator econômico crescente do que o fator educacional crescente. Sem dúvida. Ou eu estou enganado? Não, o senhor está certo. Sem dúvida, a exploração do ambiente ocorre para crescer a nação. Porém, a gente tem que aprender com a educação ambiental que esse crescimento é possível integrado em harmonia com a natureza. É óbvio, é claro. Esses espaços, então, têm que ser preenchidos de acordo, sempre respeitando o meio ambiente. Isso, as reservas legais, as áreas de APP, que é a área de preservação permanente, os topos de morro, as matas ciliares, as áreas de restinga, as áreas de manguezais. Precisa respeitar essas regiões que são mais frágeis, para que toda a floresta não entre em desequilíbrio. Há que se preocupar com as espécies em extinção, não é verdade? Sim, sem dúvida. E hoje eu trouxe uma surpresa para você que está aí. Surpresa? Isso. Posso pegar? Então mostre, porque eu vou chamar no intervalo. Beleza, vamos lá. Tá aqui. Nossa! Esse é um jacaré do papo amarelo. Não, pera um pouquinho. Você vai falar somente após o intervalo, tá bem? Combinado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Retornamos. Bem, e agora? Como é que é o nome desse animal? Bom, nós estávamos falando em extinção, né? Esse é o jacaré do papo amarelo. Mas o nome dele, ele tem algum nome específico? Tem um nome, é o Zika. Aliás, ele tem um codinome. Tem, é o Zika. Zika? A gente sabe que jacaré, na história de quadrinho, dava o nome de Zeca. Então esse a gente resolveu dar o nome de Zika. Eu posso segurar? Por favor, desembargador. Vamos ver. Com o maior prazer. Segura isso. O corpo, sim, aqui, né? A base da cauda. Mas como é gelado, hein? Ele é gelado. Os répteis não conseguem controlar a temperatura do corpo, né? Eles dependem do sol para se esquentar. Como hoje está um dia relativamente um pouco frio e ele veio num pote, a gente traz com água para poder manter uma temperatura, ele está um pouquinho fresco, um pouquinho gelado. Então a minha observação é pertinente. Tá bom. Então, por favor, desenvolva então. Vamos lá. A sua... Bom, esse jacaré, que é o jacaré do papo amarelo, ele hoje, infelizmente, é considerado dos grupos dos jacarés que a gente tem no Brasil, o que está em maior risco de extinção. Nós acabamos de falar, né, desembargador, a respeito da área de restinga e de manguezal. Claro. O jacaré do papo amarelo ele é de uma região de Mata Atlântica, da região de Restinga. Ele se alimenta de peixes de lagoas de água salobra, que são águas que misturam água do mar com água do rio, onde tem grande quantidade de peixes vindos do rio e peixes vindos do mar. Essas lagoas foram todas aterradas para as construções de condomínios e cidades e estradas. Por conta disso, pela falta do hábitat natural, esse jacaré se encontra em risco de extinção. Meu Deus. É um animal que pode chegar até uns 3,5 metros. É isso que eu ia fazer a pergunta. Ele atualmente tem quantos anos? Ele está com uns 4, 5 anos, mas ele tem uma curiosidade, desembargador. Esse jacaré, ele foi adquirido de um criadouro comercial legalizado pelo IBAMA. Esse criadouro, ele vende a carne e o couro. 80% da produção é exportada. Por esse motivo dele ser um jacaré anão, ele não teria vida, ele seria abatido. Pois o criadouro precisa de um jacaré que dê carne e couro. Então nós conseguimos comprá-lo, adquiri-lo para projeto de educação ambiental. Que pecado. A gente salvou a vida dele aí e tem salvado os locais onde ele vive, passando essa informação sobre preservação. Sim, porque ele é um componente da natureza. Sem dúvida nenhuma. E legal lembrar, doutor, que o jacaré do papo amarelo, ele come também caramujo, que provoca a doença da esquistostomose. Então, além de ele servir como base de controlador de pragas e doenças, ele ainda serve para o embelezamento natural de qualquer lagoa, né? Bem, eu gostaria agora que você comentasse sobre a garantia da recuperação da fauna em extinção. Então, quais as medidas que têm sido ou podem ser tomadas pelas autoridades constituídas? Além das leis
que impede aí o tráfico de animais silvestres. A gente sabe que o tráfico de animal silvestre ele é o terceiro maior tráfico do mundo, perde só para droga e arma. E se a gente imaginar que a pirataria movimenta milhões, bilhões, o senhor imagina quanto que produz aí o tráfico, gera de riqueza para essa parte tão negativa que é a destruição das nossas florestas de fauna. Sim. Existem várias instituições e ONGs que trabalham em parceria com essas leis e com o governo do estado, muitos projetos voltados para a recuperação de alguns tipos de floresta ou de alguns tipos de animais. Você tem outro animal para mostrar aqui para o telespectador? Eu tenho um outro animal que ele é de Mata Atlântica, e só lembrando para quem está em casa, a Mata Atlântica, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, a Mata Atlântica banha o Oceano Atlântico todo, ela tinha 100% da sua área original, foi reduzida a exatamente 7%. Então, você imaginar uma mão cheia, já cortaram isso, e a ponta do meu dedo. Isso é o que sobrou de Mata Atlântica. Meu Deus. Então, se a gente imaginar que esses projetos hoje, que vem trabalhando com recuperação e recomposição da Mata Atlântica, principalmente no estado de São Paulo, a gente teve uma recuperação de 2008 para 2013 de 8% para 11%, graças a esses projetos. O telespectador, enfim, a sociedade, ela não tem conhecimento dessas peculiaridades. Não, e eu trouxe um bicho para falar de Mata Por favor. Atlântica. Esse bicho, ele vive no alto da floresta, a gente chama de animal arborícola, vive em árvores. E é o campeão em tamanho dos lagartos no Brasil. Esse é um lagarto. Esse é um lagarto iguana. Iguana. Ele pode chegar a 1,80 m de comprimento, é um animal herbívoro, então ele vai se alimentar de folha, flor e fruta e vive no topo das árvores. A cor dele é própria, então ela coincide com a Mata Atlântica, vamos dizer assim. E legal a sua pergunta, doutor, porque na verdade a iguana ele consegue trocar de tons de verde. Não diga. Nós não temos camaleões, aqueles que trocam de vermelho para amarelo, de amarelo para azul, de azul para preto. O nosso troca de tom de verde. Então, se ele está com calor, fica verde claro. Se ele está com frio e precisa se esquentar, ele fica verde escuro. Agora, que cor ele está? Agora ele está um verde nem tão claro nem tão escuro. É claro que a luz vai começar a interferir um pouco e ele vai começar a mudar, mas é um tom muito sutil, demora pra gente perceber, ele teria que ficar exposto. Mas ele está com calor, está com frio? Não, agora ele está mediano, não está Sim. nem com frio nem com calor. Muito A bem. temperatura dele continua um pouco gelada, mas não está tão frio. E o codinome dele, o nome, qual é? Essa é a Aninha, uma fêmea. Aninha. Aninha. Oh, Aninha. Lembrando Como que é? pode chegar a 1,80 m e mais, uma curiosidade. Os machos, em época de acasalamento, eles ficam com a metade do corpo laranja e a outra metade verde. E para você diferenciar o macho, desembargador, é uma curiosidade bacana. O macho tem um papo maior. Então, nessa espécie, o macho mais papudo é o que consegue a melhor fêmea. Ah, muito Parece bem. um pouco com a gente, né? Parece um pouco com a gente. É aquele que desenvolve o melhor papo, Consegue ele a maior consegue fêmea. a melhor maior e a maior. E a melhor. Isso, a maior fêmea garante maior número de ovos, então maior número de descendentes. É, quer dizer que a natureza é sábia, né? Sabe, e tem uma curiosidade, outra que eu não posso deixar de passar. O rabo da iguana é o seu principal órgão de defesa. Então, quando ela se sente ameaçada, ela dá uma chicotada. Só que tem uma coisa muito bacana. A iguana é da família dos lagartos, assim como as lagartixas. A lagartixa é um lagarto que sobe em parede, em tronco, em árvore. A lagartixa, quando está em perigo, o que ela faz, doutor? O senhor lembra? Ela quebra o rabo. Quebra, Então a iguana faz a mesma coisa. Quando ela está em perigo, o rabo ela quebra ao meio, o rabo fica pulando no chão, o predador olha o rabo, olha a iguana. Olha o rabo, olha a iguana. Come o rabo. É esse o tempo que ela tem para fugir e depois nasce um novo rabo. Não diga. Curioso. Então é um instrumento de defesa É um dela. instrumento de defesa. coisa. Exatamente. Incrível, né? Muito bem. Eu vou passar agora para uma outra pergunta. Eu gostaria então que você me respondesse a respeito do tráfico de animais. Quanto ao tráfico de animais, sabemos que ele é prejudicial a diversas espécies. Que ações efetivas são tomadas pelas autoridades para coibi-lo? Hoje quem fiscaliza o tráfico de animal silvestre é a Polícia Ambiental junto ao IBAMA. O IBAMA hoje tem o Instituto Chico Mendes, que é quem cuida praticamente da fauna.
A fiscalização não é muito efetiva em alguns lugares. É claro que nos grandes centros urbanos a gente tem uma fiscalização maior, mas a gente sabe também que em grandes lugares, como na Amazônia, muitos animais são caçados como fonte de alimento. A gente sabe sim que os indígenas têm a permissão de caça, mas muitos açougues clandestinos na região amazônica, principalmente, vendem carne de caça. Açougues clandestinos? Açougues clandestinos, próprios de carnes de caça. Jacaré, paca, cutia, macaco. A gente tem um estudo aí que, em média, contando com os indígenas e com os não indígenas, os ribeirinhos, é morto por ano cerca de 2 milhões de primatas, 2 milhões de macacos por ano. Meu Deus. Como fonte de alimento. Mas tem mais informação. É uma cobra que ela, na verdade, não é uma cobra brasileira. É uma cobra norte-americana. Essa cobra, na verdade, ela é chamada de King Snake. Se a gente traduzir para o Brasil, aí o nome vira cobra-rei, porque ela se alimenta de outras cobras, principalmente de cobras venenosas. Essa cobra não tem veneno. E o que a gente pode falar dela linkando com o tráfico, né? Esses animais são trazidos de fora do país de forma ilegal, assim como os nossos animais são levados de fora do nosso país para o mundo inteiro. É importante ressaltar que a cada um animal que chega na sua casa ilegal, 10 morreram no caminho. A cada um animal, 10 morreram no caminho. Então o tráfico é cruel. Para transportar um animal desse, muitas vezes ele é levado em caixa plástica, em cano PVC, no corpo, enrolado em meia calça, em pastas, em malas, em meias. Então, infelizmente, para você ter esse animal ilegal dentro de casa, muitos morreram. E é importante ressaltar que o tráfico de animal silvestre é um crime inafiançável de 4 a 12 anos de cadeia. É verdade. Porém, desembargador, a gente sabe que é um crime de pouco potencial ofensivo. Então, as pessoas que são cometidas, que são pegas traficando, elas infelizmente têm penas muito brandas. Então, elas pagam serviço para a comunidade. Ou cesta básica. Cesta básica. E, infelizmente, dessa forma, a gente não consegue coibir o tráfico. Lamentavelmente é isso. Eu acho que, nesse caso, a lei deveria se preocupar um pouco mais. Aliás, aqueles que fazem as leis, que é o legislativo, deveriam se preocupar um pouco mais para proteger, não é, as espécies que, afinal de contas, estão em extinção. Não, a gente tem que... Isso, mas você manuseia de uma forma tão... Sim, como eu comentei natural. No início, esses animais estão com a gente desde filhote, né? São animais legalizados, Você então eles estão acostumados. Você já recebeu uma picada de cobra, não? Não, a gente costuma falar assim, que cobra que pica é a cobra que tem veneno. Cobra que não tem veneno morde, ela não morde. Então essa cobra está super tranquila porque está com a gente desde filhote. Eu tô vendo que você tem uma intimidade tão grande com ela, olha aí. Ela fica super tranquila. E ela parece que ela gosta de você, ela é fêmea. É uma fêmea, chama Fraia. Como? Fraia. 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 É você mesmo quem coloca os nomes? A gente coloca. A gente tem uma equipe de biólogos e veterinários e trabalha também com educador. Então a gente, quando vê a carinha do bicho, a gente já sabe mais ou menos que nome vai dar. Muito bem. E me diga, qual outra peculiaridade dessas cobras todas que você pode nos informar? Não, o que é legal... Peculiaridade eu quero saber no sentido, qual aquela que nós temos que temer mais, não é? Nós, como naturalmente afastados do seu ambiente de trabalho. É legal ressaltar o seguinte, nenhuma cobra corre atrás de gente. As cobras só estão invadindo o nosso território, nosso espaço urbano ou rural, por conta do desmatamento e da destruição do ambiente onde elas vivem, porque não tem mais alimento, não tem mais sua caça. O que a gente costuma falar é que sempre que você vai andar numa área natural, num ambiente de floresta, ou num sítio, ou numa fazenda, você andar de forma adequada, que é o quê? Utilizar uma bota, uma calça, sempre andar com um mateiro, com uma pessoa que conhece a região e prestando atenção. Uma cobra adulta, venenosa, com 1 metro, é uma cobra significativamente grande. A cobra dá o bote 1/3 o tamanho do seu corpo. Então uma cobra de 1 metro vai dar um bote de 33 centímetros. É um bote muito pequeno. Então o que a gente pede para as pessoas que andam nesses locais andarem com atenção. Sim, com botas, né? Com bota, protegidos com calça, com botas, né? Sempre com uma pessoa que conhece a região andando à frente para olhar a trilha, abrir o espaço, ver se não tem nenhum bicho na trilha. Sempre com muita atenção. E essas aí são da mesma cor ou são de cores diferentes? Não, a King Snake, que é essa cobra da América do Norte,
ela é dessa cor, preta e branca. Mas nós temos uma cobra muito parecida no Brasil, que é a coral verdadeira, que ela tem preto, branco e vermelho. É um veneno extremamente tricolor. forte. É uma tricolor. E o É. veneno é extremamente forte, Ah, potente, causa morte. A gente tem alguns tipos de veneno. O veneno que mexe com o sistema nervoso, então a pessoa urina sangue, dá hemorragia, ela defeca e sai sangue pelo ouvido, pelo olho, que mexe com o sistema nervoso. E a gente tem as cobras com o veneno que a gente chama de proteolítico, aquele veneno que dissolve, que apodrece a carne. Você já presenciou um fato como esse? Não. Não, graças a Deus não. Graças a Deus a gente nunca teve esse problema, mas infelizmente existe ocorrência em áreas rurais e a gente tem o Instituto Butantan, que é prova de que existem, infelizmente, essas ocorrências de pessoas que são picadas por cobra. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta, porque eu acho que nós temos que prosseguir, se você quiser. Vou guardar ela. O senhor quer passar a mão? Quero sim, por que não? É uma nova experiência para mim. Isso. Nossa, que Eu vou colocar ela aqui no seu braço, preciso segurar Mas ela está sozinho. querendo fugir das minhas mãos. Não, na verdade, é que a gente já tem um manejo melhor e ela fica mais confortável. Nossa, mas ela vai passear um pouquinho. Ah, que maravilha, olha aí. Que coisa. Ela gostou do meu iPad. A sensação é boa, né? A gente tem a impressão de que ela é melequenta, gosmenta, mas é super seca. A sensação é estranha e deliciosa. Eu coloco estranha e deliciosa porque a partir do momento que você toca, não é? No corpo, porque isso aqui é o corpo da cobra, você percebe que ela não tem reação e é uma satisfação muito grande para a gente. É diferente. Eu estou sentindo o pulsar dela. O coração dela onde fica? O coração, na verdade, são duas partes, né? Ele tem uma parte. Mas eu estou sentindo o pulsar aqui. Ele tem. É porque os vasos sanguíneos passam por todo o corpo. É uma estrutura menor de um lado e um filamento bem maior, que é o outro lado onde está o coração. Muito bem. Eu estou adorando a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Mas estou adorando mesmo. Então eu gostaria de fazer uma pergunta a você que naturalmente ainda se refere à extinção. Qual o animal mais afetado pelo tráfico? São dois. É o papagaio. Todo mundo quer ter um papagaio em casa, mas muitas vezes eles não sabem a alimentação adequada, o cuidado adequado para esses animais. Então muita gente acaba alimentando o papagaio com girassol, o que não se dá para papagaio, é um petisco. Muita gente alimenta só com girassol, além de dar café, de dar pão, de dar macarrão, que não é o alimento adequado, sem dúvida nenhuma. E o jabuti. O jabuti tem-se aí o dito popular, a lenda, de que ele cura bronquite e asma, que coloca-se debaixo da cama da criança para evitar a doença. Isso é bobeira, é mentira, a gente sabe que isso não é provado cientificamente. E mais, esse animal depende do sol para sobreviver. As pessoas acabam colocando ele dentro de uma caixa, debaixo da cama, no escuro. Então, infelizmente, os dois animais mais traficados hoje é o papagaio e o jabuti. Caro Diego, é uma informação para o telespectador. Você acha necessário consultar algum biólogo para aqueles que mantêm em suas residências animais como esses, papagaio, etc. Há possibilidade disso? Há possibilidade. A gente tem que trabalhar em conjunto com duas profissões aí, o biólogo e o veterinário. O biólogo para informar quais são as condições de saúde e alimentação necessária. E o veterinário para qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de anomalia que você venha perceber no seu animal. A gente tem que lembrar que os animais silvestres, eles na natureza, eles incubam a doença. Se eles se mostram doentes na natureza, eles facilmente vão ser predados. Então, se um animal na sua casa der sinal de alguma doença, significa que ele está em risco de morte iminente. Corra para um veterinário, principalmente para animais silvestres. Existem veterinários que trabalham com cães e gatos e veterinários que trabalham especificamente com animais silvestres. Muito bem. Queria que você então prosseguisse me informando e informando também ao telespectador se mico-leão dourado e arara azul estão ameaçadas de extinção e mais. Podemos ter esperança de que um dia essas espécies deixem de ser ameaçadas?
Muito boa pergunta. Ótimo. O mico-leão-dourado e a arara azul, ela passou por um grande problema de risco de extinção. Existem dois grandes projetos. O projeto mico-leão-dourado, que fica no Rio de Janeiro, na Serra das Antas. A população de mico-leão-dourado está restabelecida e não corre mais risco de extinção, graças a principalmente um projeto de educação ambiental com os moradores da região. E o projeto Arara Azul segue no mesmo papel. No Pantanal, a Arara Azul, com o projeto Arara Azul, vem conseguindo permanecer com que essa espécie continue viva e saindo do risco de extinção e estando hoje em risco moderado de extinção. Bem, então quer dizer que o IBAMA se preocupa com a extinção desses animais, né? Sim, o IBAMA auxilia projetos particulares, que no caso o projeto Mico-Leão-Dourado e o projeto Arara Azul, dando suporte técnico para que esses projetos sejam desenvolvidos. Não é o IBAMA quem desenvolve, sim projetos ligados Sim. ao IBAMA. Muito bem. Bem, Diego, eu gostei muito da sua apresentação desse programa Direito e Justiça em Foco, porque faz parte também, Direito e Justiça em Foco. Então faz parte do tema que nós abordamos. E eu gostaria, então, como eu estou terminando, preciso encerrar o programa, lamentavelmente, porque quando a gente encontra pessoas assim como você que vêm nos auxiliar para demonstrar esse interesse à sociedade, nós temos que aproveitar no máximo. Então eu peço a você, por gentileza, suas considerações finais. Desembargador, eu fiquei extremamente contente, é um prazer poder falar do que eu gosto, do que eu sei fazer. Eu, como biólogo e educador ambiental, sei que esse é o meu papel, transmitir uma informação educativa, não só para crianças, para jovens, mas também para adultos. Espero que você em casa aí tenha sentido um pouco da importância da preservação ambiental. Vocês podem entrar em contato com a gente, SOS Ambiental é o nome da nossa empresa, o site é www.sosambiental.com, sem BR, ou o nosso telefone fixo que é o 011 5641 1805. Agora eu gostaria de fazer uma cadeia de união com você, me despedindo. Mais uma vez, agradeço imensamente a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Então, a cadeia de união é nós darmos as mãos para que isto reflita também para a sociedade. Que bom. Muito obrigado. Muito contente, eu que agradeço. Muito obrigado. De nada. See my food.